Olá, boa noite a todos. Espero que estejam todos sentindo bem nessa segunda-feira, último segunda do mês de março, né? Inacreditável como o tempo está passando tão rápido. E falar de família é algo desafiador, mas também acalentador. Como a mensagem inicial foi nos lembrada, nós nunca estamos desamparados. Mesmo que porventura, às vezes, vivemos ou estejamos vindo de família da qual nós sentimos, acho que Deus errou o plano. Eu não tenho nada a ver neste lugar que eu estou. Não sei vocês, mas alguns de nós, às vezes, nos sentimos perdidos, jogados lá no meio, ou somos ou conhecemos alguém que seja o chamado ovelha negra. Mas nós vamos perceber, através do conhecimento da doutrina espírita, que aqui, neste momento, através do estudo, das reflexões, das vivências, nós aqui estamos compartilhando com vocês algo que estudamos. Nós vamos ver que a misericórdia divina é perfeita, aonde nos dá a oportunidade dentro do lar de começarmos a exercitar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Que tipo de emoções experimentamos dentro das nossas convivências diárias? Só alegria? Hã? O que mais? Alguém pode me falar? Hoje eu tenho certeza. Começo da semana, segunda-feira, retomando depois do final de semana. Que nós experimentamos, gente? Alguém pode me dar alguma sugestão? Aflições, o estresse, né? É muita responsabilidade. E buscarmos lidar com as condições, com as necessidades materiais, com as preocupações. E a família, a nossa convivência, que porventura, às vezes, nós não estejamos hoje, todos nós pertencemos a alguma família, porque nós somos filhos. De repente, às vezes, não encontramos o nosso parceiro, parceira, não temos filhos, mas nós somos integrantes da comunidade. Às vezes, as nossas famílias são as nossas convivências dentro do centro, no trabalho, mas todos nós somos convidados a trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E como manejar as dificuldades que chegam, as dificuldades externas e internas. Porque quando eu estou lidando com a dor do outro, eu também estou sendo convidado a enxergar a minha dor. E nós, por muito tempo no nosso processo de educação, nós fomos ensinados a silenciar, a calar as nossas emoções. E nós vamos aprender através do estudo da psicologia com o espiritismo que as emoções, elas são as potências da nossa alma. Imagine um rio que desce naquela fortaleza daquela água. Ela precisa ser direcionada. Se eu paro a água, o que vai acontecer com a água parada, gente? Hã? Vai ficar estagnada. O que acontece? Ela começa a apodrecer. Ela perde. É a mesma coisa com as nossas emoções. Então você vai falar, pera um pouquinho. Então você está falando que eu tenho que deixar passar a minha raiva, deixar ela vir? Não alimentar a raiva. Mas eu vou observar a raiva e eu vou saber direcionar. Porque todas as emoções primárias, o medo, que nos leva às ansiedades quando ela está desregrada, a tristeza, o medo, a tristeza, a raiva e a alegria são convites para nós nos conhecermos. Mas nós vamos adentrar dentro disso
em uma outra palestra, mas eu convido a todos vocês a lerem o livro de Joana de Ângeles, Atitudes Renovadas, onde ela traz muito sobre essas emoções. Porque nós vivenciamos dentro do lar. Mas muitas vezes nós... Não, eu não posso. Como assim eu estou sentindo raiva? Como assim eu recebo um filho e a sociedade, todo mundo nos colocam que uma vez que uma mãe se torna uma mãe, recebe o filho, ela imediatamente vai amar o seu filho. E nós somos aprendizes. Nós vamos ver com a doutrina espírita que houve um planejamento e um reencontro de almas, de afetos e desafetos. E agora, como eu vou me cobrar e o outro vai me cobrar que eu recebo aquele pequeno espírito, aquele espírito que não é uma página em branco, mas que vem com uma história, que tem vivências, que nós temos vivências pretéritas, e às vezes não tão boas. E todos vão falar para mim, que beleza, você é mãe e agora você tem que amar. E aí o meu sentimento é de repulsa. Mas como eu vou aceitar isso? E aí eu vou cair para a culpa. Outro livro que eu aconselho a todos é do psicólogo Malo Rickendown, que ele traz essa questão da psicologia, que ele é psicólogo, a psicologia analítica, com o espiritismo e toda a série de Joana de Ângeles, que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco, e ele vai trabalhar o cultivo das emoções. Então, não é que eu vou alimentar a raiva, mas quando ela chegar, isso requer trabalho. Não é nada fácil. Nós estamos tão acostumados com tudo rápido, tudo artificial, mas vai ser um convite para nós nos conhecermos. E algo bem importante para falar sobre sentimentos e emoções. No último capítulo, no capítulo 18 da Gênese, no título que Os Tempos São Chegados, que também eu convido todos a lerem, existe uma passagem que os Espíritos nos diz que não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que precisa os homens, mas da elevação dos seus sentimentos. Então, olha que maravilha esse Pai misericordioso. Nos dá a oportunidade de vivermos em família, lembrando que às vezes a nossa família, que nós saímos do Brasil, da nossa pátria, às vezes são os nossos roommates, são pessoas do trabalho, são pessoas do centro, mas nos dá as condições de trabalhar estes sentimentos e emoções. E nos diz que é disso que nós precisamos mais, porque até hoje que a inteligência ela é necessária, mas não é o suficiente. Lembrando que, antes de passarmos para o próximo slide, quem porventura sejam simpatizantes do Espiritismo e pela primeira vez estejam vindo ou assistindo, o Espiritismo nos ensina que somos espíritos milenares, que já vivemos várias vidas, que aqui nós estamos nos reencontrando, que a reencarnação nos traz a oportunidade de deixar nascer essas potências da alma e, ao mesmo tempo, retificar erros, mazelas do passado. Então, dentro do lar, na nossa vivência diária, nós vamos encontrar esses afetos e desafetos. E que está tudo bem, quando às vezes eu não consigo me aproximar tanto de um ou de outro. Mas cabe a mim, porque cada um de nós que está sentado aqui, é a cada um de nós que somos convidados, porque às vezes nós sentamos e nós pensamos, nossa, podia tanto o meu esposo, meu filho, minha filha, meu sogro, cunhada. Não, somos nós. O convite é para cada um de nós, que cada um ao seu tempo comece a despertar a sua consciência e saber desta beleza
dessa oportunidade de viver em família, por mais doloroso, por mais penoso, por mais que nós encontremos aflições, porque muitos de nós podem estar falando, você está dizendo aí que é muito bom porque você não vive lá dentro do meu lar. Você não sabe o que é ter um pai, uma mãe assim, um esposo assim, rebelde, doente. E tanto que quando Jesus se reúne na casa de Simão Pedro, e eles estão lá todos conversando, a sogra de Simão Pedro pergunta, Senhor, ela é um pouco aflita, o que vem se a vida no lar? E aí ele vai falar depois. E nós vamos chegar lá. Enquanto isso, vá cada um de vocês pensando, o que vem se a vida no lar? É só sofrimento? É só aflição? É só dificuldade? É só dor? Nós estamos despertando a nossa consciência para fazermos o melhor que cada um de nós tem a capacidade de fazer, porque todos nós temos a centelha do bem dentro de nós. Às vezes tão preocupados com as coisas externas. Com as escolas, sim, são importantes. Mas às vezes empreendemos tanto tempo em buscar recursos materiais, em precisar mais e mais de trabalho, e nós não sabemos o que acontece nas quatro paredes do quarto dentro da nossa casa. Então, esse é o convite que eu ainda estou no primeiro slide. Eu não tenho muito tempo. Estão todos bem, gente? Prontos? Porque a minha vontade foi um desafio preparar esse tema, porque dá vontade de trazer tanta coisa, compartilhar tanta coisa, mas é aquela questão, cada um ao seu tempo. E eu lembro a vocês que, à medida que o tempo vai passando, que as experiências vão chegando, que as vivências, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós voltamos a ler a mesma coisa, mas enxergamos algo diferente. Então, quem, porventura, já leu este livro, Constelação Familiar, não tem nada a ver da constelação, tá? Do Bertin Hellinger, não é isso. É Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, mas é fantástico, porque traz a função de cada elemento, essa constelação da família. Então, traz a questão dos avós, a relação dos avós, dos tios, dos vizinhos. Tem um tema fantástico que fala sobre educação para a coragem, que convido todos a lerem. E traz a questão dos genitores, da parceria, né, do casamento, da nutrição desse relacionamento. E o outro é Jesus no Lar, como eu disse, o capítulo 2, sobre a escola das almas, que é de Neo Lúcio, psicografia de Chico Xavier. E aí tem algumas outras referências que eu vou trazer para vocês, que é do Livro dos Espíritos, a Gênios, como foi dito. Então, essa imagem aqui é para nos lembrar que a família, ela pode estar constituída de várias maneiras diferentes. Porque, às vezes, nós trazemos aquela ideia, pai, mãe, filhos, e o que nos leva é este convívio, aonde nós vamos trabalhando essas emoções, aonde nós vamos lidando, enxergando a raiva, o medo, a alegria, por que não? E lembrando que a família, ela é a célula viva da sociedade. Ela é uma plataforma para a nossa evolução. Então, quando nós pensamos num edifício, para o edifício poder subir seguramente,
eu preciso de ter essa base. E a base é a família. Deus é tão perfeito que Ele nos dá a condição de viver neste grupo pequeno, aonde eu vou modulando, aonde através da minha convivência eu vou buscando conhecer a mim mesmo, através das dificuldades, das aflições, das conquistas, das derrotas, das renúncias. Eu vou buscando trabalhar a fraternidade. Eu vou buscando a não olhar só para mim. E aí nós vamos expandindo por um todo que é a nossa família universal. Mas Ele nos dá condições. Então, você pensar na célula, né? Eu estava vindo no caminho para cá, pensando assim, como é a célula viva da humanidade, da sociedade. E aí a gente pensa numa célula. A célula ela tem várias funções, tem as estruturas, né? Tem o núcleo, tem o citoplasma, e aí eu não lembro muito mais de biologia, mas ela tem vida, ela precisa de funcionar. E aí, através das divisões, vão aparecendo os órgãos. Então, a minha família, na estrutura que ela tem, onde cada um está interligado. Então, quando um adoece, a família adoece. Se dentro da família existe um alcoólatra, a família toda fica doente. Se dentro da família existe filhos com pensamentos suicidas, com distúrbios, um processo obsessivo, a família toda adoece. Mas a família toda é convidada a poder aprender e a fazer diferente. E aí me veio, quando a célula, a formação dela acontece de forma anormal, que gera o câncer, e veio a minha reflexão. Quantas células familiares hoje não estão tão doentes? Muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes pela busca do externo. Eu gasto tanto tempo empreendendo em coisas que não trazem este vínculo. E aí vem o desafio, né? Porque nós temos que dar conta. A conta bancária, a conta de luz chega, a comida, eu preciso de ter comida na mesa. O filho tem dificuldade na escola. E como adestrar, como trabalhar tudo isso? Então a família é um laboratório. É um laboratório de emoções, de pensamentos, de sentimentos. E sempre, essa imagem aqui é aquela, né, que a gente sempre idealiza, né? Todo mundo feliz, correndo. São as imagens que nós vemos no Instagram, né, na Facebook, ou tanto social media, as mídias sociais. E aí eu fico olhando a vida do outro, nossa, mas a vida do outro. Mas ninguém sabe o que acontece lá dentro daquela célula. Ninguém sabe das dores morais, das dificuldades, dos enfrentamentos que cada um precisa fazer. E assim, quando eu vivo desconectado de mim mesma, olhando tudo lá fora, eu perco essa oportunidade de conectar com o belo, com os potenciais que existem em mim. Joana de Ângeles, neste livro, ela nos diz que então a família é essa permanente oficina onde se caldeia, se mistura. Quem de vocês tem filho aqui que moram em casa ainda? Um grande número. Quem tem filhos adolescentes?
Então, lá dentro, a gente sabe, quem já teve, sabe, caldeia. Sentimentos. É um com raiva, o outro com problema. É a mudança. Gente, e nós todos já fomos adolescentes. É difícil ser adolescente. É uma fase que requer carinho dos pais. Eles estão buscando, eles já agora. Doutrina espírita nos explica que até mais ou menos aos 7 anos de idade, o espírito ainda ele está aqui entrando nessa reencarnação. Ele ainda está bem maleável, tanto que a importância de buscarmos ensinarmos coisas novas, de encaminharmos eles para o bem, para a luz. Quando eles chegam na adolescência, lembranças do passado vêm à tona. Então, o que acontece? Agora eles, com o passado que eles tiveram, com algo novo que eles aprenderam, com as mudanças hormonais, eles estão tentando encontrar o espaço deles. E, ao mesmo tempo, começando a aprender para ter condições de mais tarde saírem e terem independência deles lá fora. Então, essa coisa de eu discordo. Eu já fui adolescente, vocês também já foram. Essa coisa de falar aborrecente, eu discordo. Eu acho que nós, pais, professores, nós devemos buscar entender e buscar e trabalhar e ver as necessidades. Às vezes, eles não vão buscar, não vão saber conseguir comunicar conosco, mas nós podemos chegar perto deles e abraçá-los. Observando desde pequeninos as tendências, as dificuldades. E olha, nada melhor do que buscar uma reunião em família, que possa ser o evangelho no lar. Mas eu sei que às vezes muitos já não têm preferência religiosa, ou o ideal seria o evangelho no lar. Mas se não, busque o momento. E aí o ideal seria o quê? Buscar o mesmo dia na semana, no mesmo horário, se possível. Busque coisas que eleve. Tem um livrinho muito bom que vem histórias edificantes pelo resto da vida, for the rest of my life. E tem um fundo moral. E traz isso para o dia a dia deles. Onde eles vão encontrar dentro de casa, dentro da família, um safe place, um lugar seguro, onde eles possam vir chegar em você. Abracem os seus filhos mais. Quem trabalha, quem tem filhos na high school, quem vai voluntariar e ver como é que é difícil viver lá dentro. É difícil. Eles precisam saber que eles são amados. Se os nossos filhos estão passando por dificuldade, por processos obsessivos, transtornos obsessivos, buscamos auxílio médico, buscamos auxílio espiritual, façamos a nossa parte dentro do lar. E o desafio todo nesse é você ter que lidar, direcionar a dor do outro, mas também reconhecer ter um momento para você. Porque às vezes nós ficamos nas funções e desconectamos de nós mesmos. Então, no meio de tudo isso, busque 5 minutos para fazer algo que você goste. Alimentar a sua alma. Nós somos almas. Cuidar do nosso corpo. Que seja fazer uma caminhada, que seja brincar com um animal, que seja pintar, que seja ouvir uma música. Cada um aqui vai saber o que te faz feliz, o que te alimenta. Mas nós precisamos, para buscar cuidar do outro, nós temos que cuidar de nós. Não tem tanto aquela questão da máscara, né, dentro do avião, tão clara. Antes de colocar no outro, coloca em você. Mas às vezes nós nos perdemos, nós esquecemos diante de tantas obrigações, de tantas preocupações. Eu quero agora que todo mundo, mesmo que seja, já não tem filho em casa, não sou casado, não tenho ninguém, pense em alguma coisa que quando você faz, o seu coração acalma.
que as preocupações, que o estresse, que as aflições. E essa semana, vocês vão buscar fazer isso. Buscar o bom ânimo. Porque a vida não é só de dor, não é só de aflição. Todos nós temos a capacidade, mas às vezes nós esquecemos que cada um de nós que estamos sentados aqui, que estamos ouvindo, somos filhos de Deus extremamente importantes. E que cada um de nós temos a missão, temos uma missão dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro da casa espírita. E o que nós estamos fazendo? E aqui vai falar que caldeia esses sentimentos, essas emoções, dando-lhes a direção correta. Essa é a função da família. Né? Lembra da água? Às vezes vem aquela água, alavanche de água, e que se eu não souber, ela vai para qualquer lado, vai entrar, vai infiltrar. Eu preciso canalizar, direcionar e orientar. Lembra no início daquela mensagem da Gênesis? Que não é só mais da inteligência que nós precisamos, mas desses sentimentos nobres. Então, nos traz novamente que ela é alicerce sobre a qual a sociedade se edifica. Então, a família tem uma função importantíssima. Principalmente que nós passamos agora por esse período, nós vemos passando por um longo tempo, período de prova, a Terra vive um período de provas e expiações, mas nós estamos passando, vai levar bastante tempo, mas está acontecendo, para o mundo de regeneração. E estão chegando espíritos que vão nos auxiliar nessa trajetória. E como que nós estamos cuidando deles? Exatamente como o Livro dos Espíritos nos lembram, quando Kardec pergunta se nós somos influenciados pelos espíritos, ele nos diz muito mais que imaginais. Nós estamos direcionando os nossos filhos e nós mesmos? Nós estamos observando o que está acontecendo? Porque essa conexão, ela é constante. Vai lembrar também que a família é o primeiro educandário do espírito e é a escola de bênçãos onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz. E aí nós voltamos lá. Então, por que é essa escola de bênçãos, onde aprende os deveres para a gente ser feliz? Por que é tão desafiador? Por que é tão desafiador viver em família? Ou viver no grupo onde eu estou, onde eu trabalho? Que se por enquanto aquela seja a minha família, porque a ideia é de extensão. Por que, gente, que é tão difícil? Porque a gente é perfeito, eles não. Exatamente. Porque todos nós somos perfeitos e os outros não. Exatamente. Concordam, gente? Às vezes nós criamos expectativas, que é o que quando Jesus reúne na casa de Simão Pedro, que eu estava dizendo para vocês, e que a sogra de Simão Pedro pergunta, por que é tão desafiador viver no lar? E eu vou ler essa parte para vocês. Nós iniciamos um casamento ou uma união cheia de promessas, que tudo vai ser lindo, cheio de flores, né? Imagina aqui, tudo calmo. E passa o tempo, nós lidamos com o quê? Com os espinhos, com as pedras. E ela diz, no começo é promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e desaboros.
E Jesus, aqui, aquela parte que eu estava dizendo para vocês, iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesadas colheitas de espinhos. Eu particularmente me lembro, nossa, casei, o sonho de ter filhos, nossa, eu lembro, isso é uma coisa à parte, né? Que a gente está aqui, mas gente... Então eu lembro de ver uma imagem, tinha uma pintura de 3 flores, e eu olhava e falei assim, eu vou ter 3 filhos, não sabia. 3 filhos naquele sonho, né? Recém-casada, tudo tranquilo. Só mal sabia eu que eu demorei para engravidar do primeiro, engravidei da primeira, quando foi que a primeira estava com 6, 7 meses, eu engravidei de gêmeos. E aí eu engravidei de gêmeos, estava no Brasil, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida de gêmeos, com risco de perder os filhos. Fiquei 2 meses de bed rest, de cama, isso, 2 meses de cama, sem o meu marido, sem a minha mãe, sem poder pegar a minha filha de 9 meses no colo. E aí começou. E aí começou. Então, cada um de nós aqui, nós temos as nossas histórias. Nós temos as nossas dores, temos os nossos sonhos, mas a doutrina espírita nos explica o quê? Que são oportunidades. Que vai depender de como nós lidamos com elas. Porque ela pode ser, sim, ela pode ser um lugar para orientar, mas se eu não souber encaminhar as minhas emoções, encaminhar os meus sentimentos, orientar, buscar o auxílio dos amigos espirituais, buscar a força entre os amigos. Sozinho nós não conseguimos. É preciso sentir, acreditar, essa fé que nos move, que sabe que existe algo a mais. Algo além, que no momento que você está passando no vale, onde você não enxerga luz nenhuma, você ergue a sua mão para ser guiado fora daquele lugar. E vem. Acreditem. Então, que porventura, se algum de nós aqui estejamos passando por esses vales escuros, erguemos as nossas mãos, confiantes que existe um plano maior e que vale a cada um de nós buscar a humildade de rogar auxílio para as pessoas certas. Porque se eu buscar auxílio com uma pessoa que também se encontra doente, nós vamos os dois lá para o buraco. E aí Jesus conversando, notando que a sogra de Pedro estava emocionada, possivelmente passando por aflições, por dificuldades, como qualquer um de nós, Jesus vai dizer a ela, através da psicografia de Neo Lúcio, o lar é a escola das almas. O que nós fazemos na escola, gente? Aprendemos. Nós sabemos tudo? Não, os desafios, nós passamos pelos testes. Às vezes não conseguimos, somos reprovados. Às vezes nós temos que estudar um pouco mais, perder noites de sono. Mas são escola da alma. O templo onde a sabedoria divina. Porque viver em família é um presente misericordioso. Vamos repetir novamente. Caso alguém estava dormindo, alguém tenha esquecido, a família, a convivência um com o outro, me dá condições de olhar para mim, encontrar os meus potenciais ou as minhas fraquezas e saber o que eu preciso trabalhar e direcionar, conviver com o outro,
expandir a minha consciência para não ser indiferente, para que um dia possamos viver a sonhada paz e vivemos como família universal. Mas enquanto nós não conseguimos, nós estamos tentando ali, ó, naquela célula da família, cada um com sua função. E aí, se eu erro, eu recomeço. Se eu não entendi alguma coisa, falar, opa, peraí, deixa eu ler de novo, deixa eu sentir de novo. Se eu rei dentro do lar, nada mais humilde, gente. Porque, assim, as emoções, elas vão vir. Eu vou sentir raiva, eu vou sentir... Mas na hora que passa, à medida que nós vamos buscando reconhecer o que está por trás disso, que um dia, Lívia, nós fazemos uma palestra sobre o cultivo das emoções, do livro, para a gente saber o que é a raiva, o que é o medo, o que é a alegria, está nos convidando e como nós podemos direcionar, eu vou ter condições de poder agir um pouco diferente com o outro ou comigo mesmo. Então, se eu sentir, agora eu lembrei, eu me perdi aqui, mas se eu errei, eu fiz alguma coisa, na hora eu não cheguei, com o filho ou com o esposo, e depois eu vou buscar refletir, que eu reconheça que às vezes eu poderia ter agido, falado um pouquinho de um jeito diferente. Faz bem para os filhos verem que nós reconhecemos que nós não somos perfeitos. Isso não quer dizer também deixar eles fazerem tudo do jeito que eles querem. Tem que ter ordem. Cada um dentro do lar tem a sua função. Então, aqui ele também nos diz, neste livro, que o lar, na maioria das vezes, é esse cadinho santo, esse forno preparador. Ele pergunta, quando ele vai falar com Jesus, está falando com a sogra de Pedro, de Simão Pedro, pergunta para ela assim, o que você vai fazer com a lentilha antes de servir? O que a gente faz, gente, com a lentilha antes de... Quem cozinha? Alguém cozinha? Quem cozinha? O que nós vamos fazer? Nós vamos lavar, né? Vamos tirar as partes ruins, vamos cozinhar. E aí ele pergunta para ela assim, porque ele traz muito, a conversa dele é muito para o que as pessoas viviam, para poder fazer didática, né, de trazer, e pergunta para elas assim, o que você faz com a massa do pão antes de servir? O que a gente faz, gente? Ninguém mais aqui faz pão, né? A gente compra pão pronto, ou nem come pão, porque no carboidrato. Sova, mistura, faz a massinha e coloca onde? Forno. O lar é esse forno preparador das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Isso é uma figurinha aí desse cadinho santo, porque nem eu não sabia mais. É algo que você tem condições de levar ao fogo. E aí Kardec pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: um recrudescimento, um agravamento do egoísmo. E eu achei essa figurinha aí, é bem aquela ideia assim de voltar só para mim. Então, quando eu não vivo em família, ou quando não é que não vive, quando não existe, se não houvesse, e eles dizem que isso não tem como, que faz parte do progresso, eu ia estar preocupado só comigo. Porque agora, uma vez que eu sou casada, eu tenho um parceiro, ou eu vivo junto, eu vou preocupar agora. Tá misturando todo português com inglês. Eu ia falar care. Se eu cuido, se eu tenho afeição, se eu gosto da pessoa, eu vou buscar saber o que a pessoa gosta. Eu não vou estar mais preocupado só comigo, com as comidas que só eu gosto, ou com um programa que só eu gosto. Então, o que faz essa convivência? Nos faz sair um pouco só de nós. Os pais com os filhos com os pais,
quando os pais se tornam principalmente mais velhos, incapazes, esse cuidado. Então, a família proporciona isso, esse laço, essa convivência proporciona isso. Joana vai nos dizer também que são poucas as famílias nas quais a dor não se apresenta, convidando para o amadurecimento espiritual e a compreensão mais profunda a respeito da superior finalidade da existência. Por que eu quis trazer isso aqui? Além de mostrar para nós que é uma oportunidade de amadurecimento espiritual, é tirar essa ideia que a grama do vizinho é mais verde. Que eu olho lá no Instagram, no Facebook ou em qualquer rede social, porque ninguém posta, igual eu já trouxe aqui um pouco antes, ninguém posta as dificuldades, as dores, os desafios. Nós vemos só todo mundo lá sorrindo, a família feliz. Então ela vai nos dizer o que aqui? Porque aí fala, Deus me esqueceu, como assim? Eu estou aqui sozinho, vivendo solidão, ou vivendo com um parceiro que não tem condições, os filhos só me dando problema. Então, ela vai dizer que é raríssimo, porque nós todos somos espíritos imperfeitos, aprendizes da vida. Como foi lembrado na palestra passada, que a Lívia, vou lembrar, um termo que você falou, nós estamos aqui para drenar, desintoxicar, mas também buscar os potenciais da alma, desenvolver esses potenciais. Então vai ter dor. Quando eu tenho alguma infecção e aí o corpo está ali rejeitando, o que acontece? Ele vai buscar expulsar. E o que aquilo vai me causar? Causa dor. Alguém já teve um encravado no pé? Dói, não dói? Mas é que está dizendo que tem alguma coisa que precisa ser retificado. Não é porque Deus está me punindo. Existem leis e as leis devem ser cumpridas. E Joana de Ângeles fala que também vai nos despertar para a finalidade. A família, ela vai ser esse campo experimental de lutas íntimas e externas. Então, não só as dificuldades externas, mas eu vou fazer esse convite. Uma vez que nasce um filho, nasce uma mãe. E para quem é mãe ou pai, sabe que são as oportunidades, ou até mesmo, eu vou retificar até isso, porque tem pessoas que até mesmo quando começam a cuidar de crianças, às vezes não são mães e pais, mas elas cuidam das crianças, elas são convidadas, começam a reviver coisas que ficaram meio desajeitadas na infância. Então, vão existir essas lutas íntimas, porque ao mesmo tempo que eu estou cuidando do outro, aquilo também está refletindo algo em mim. Uma mãe que cresce com certas crenças, com certas ideias da sociedade, do jeito que precisa ser, e a mãe depara, ou o pai, ou um familiar, que o filho, a filha, não está seguindo de acordo com o que nós queríamos que fosse aplaudido pela sociedade. Então, um filho que às vezes tem deficiências, tem um autismo, o homossexual, que para muitos de nós, às vezes, crescemos com a ideia que precisa de ser de certa forma. Quando ela é convidada a abraçar o filho, a acalentar, a receber o filho com essas diferenças que nós colocamos como crenças ou como dificuldades, ela precisa de ter essa luta íntima. É quase de viver um luto interno pelas expectativas, pelas coisas que às vezes ela sonhou, e deparar com a realidade.
Então é essa balança entre as emoções e o conhecimento, o intelectual e as nossas emoções. Não adianta, não dá mais só para ficar aqui no conhecimento e se no coração, na nossa vivência, não houver esse equilíbrio. Então a família nos convida a isso. Porque não é fácil para um pai, para uma mãe, um filho que tem dificuldades, e você sai com ele, às vezes, num supermercado, numa loja, e o filho está tendo um ataque. Se eu não estou preocupado com aquela relação, estou preocupado com o que o outro vai pensar, é um sofrimento imenso. Mas isso faz parte do nosso desenvolvimento. Porque muitas vezes nós queremos ser aplaudidos, estamos certos de acordo com a sociedade que ainda está doente. Então essa é a luta. Esses são os convites que a vivência em família nos traz. E ela vai dizer, não se vive na família ideal. Aquela que a gente gostaria, né? Nossa, tá bem com todo mundo. Mas no grupo em que melhor são atendidas as necessidades da evolução. As necessidades da evolução. Quando nós nos deparamos com coisas que são difíceis para cada um de nós, mas é lá fora, é com o outro, é fácil, ou eu julgo, eu falo, é tudo fácil. Mas quando é dentro do nosso lar, e que os nossos entes queridos, eles correm risco de vida, aonde você vai ter que escolher ter o seu filho vivo do seu lado e aceitá-lo como ele é. E mesmo que no momento nós não consigamos entender, nós busquemos o auxílio da espiritualidade maior, buscando, Pai, me mostra o que eu preciso aprender. Me auxilie a conduzir este filho que é teu, antes de estar aqui na minha responsabilidade. Porque todos nós somos responsáveis. Porque nenhum deles caíram em nossas mãos, nossos relacionamentos, por acaso. Houve um planejamento. Nós muitas vezes imploramos. Aquela filha, o filho rebelde. André Luiz, no livro Nosso Lar, Lívia, até que hora que eu posso ir? Não sei. São 8h10, eu tenho ainda mais slides. André Luiz, tá bom. André Luiz, no livro Nosso Lar, quem não leu, convido vocês, ou assistir o filme. O filme não é a mesma coisa, mas ler é melhor, tá, gente? Quando ele reencontra com a mãe já está bem mais, né, num outro estágio, mas ele pergunta, mas cadê meu pai? Cadê meu pai? E aí ela fala, não, seu pai não está em situação muito legal. Ele tinha envolvido com 2 mulheres, quando encarnado, numa relação extraconjugal. E essas mulheres já no plano espiritual, quando eles retornam com o plano espiritual, elas perseguiam. E ela fala, e ele não acredita, porque nos olhos, né, é perfeito, todo mundo achava que cumpria com todas as ordens, mas ele estava tendo essa relação extraconjugal. Enfim, no final, ela traz que, para ele, André, calma, nós estamos trabalhando, tentando auxiliar seu pai. Eu vou reencarnar, tendo ele novamente como esposo, e nós vamos receber essas 2 almas como filhas. Então é assim, gente. Mas um espírito ela já estava num outro... Então ele vai receber as 2 amantes. As 2 amantes como filhas. Agora, se imagina quando elas chegarem como adolescentes. Então, gente, existe toda uma arquitetura por trás. A competição ou com a esposa agora
Então, porque agora eu vou querer tomar o lugar, então as duas brigando, enfim. E aí são várias histórias. Então, quem são os nossos filhos? Quem são os nossos pais? Quem somos nós? Somos todos aprendizes, com mazelas que precisam ser retificadas. Então, que sejamos humildes em achar que só eu estou certo e o outro está errado. Não. Saiamos desse lugar do ego doente, achar que, que eu estou toda certa. Nós vamos estar no grupo que nós temos necessidade para a nossa evolução. Então, não é da lei de Deus o padecimento pelo sofrer apenas, como foi nos dito, mas a oportunidade de refazer experiência infeliz, acertando o passo com um equilíbrio, desenvolvendo valores dignificantes que dormem em latência. Então, não é para ficar, vamos buscar uma convivência saudável à medida do possível. Às vezes, se eu não consigo abraçar ou beijar, que eu comece a emanar coisas boas. Que eu ore. Perguntam para Divaldo Franco, como é que faz A minha filha, ela, 10 anos, e ela me odeia com o pai. Você já vê que traz coisas antes. Ele sugere, quando ela dormir, chegue perto, e conversa. Pede perdão. Fala que nós vamos recomeçar. Ore. Gente, oremos uns pelos outros na nossa família. E no meio dessa convivência nós vamos também crescendo. E não só buscando as preocupações com os recursos financeiros. E aí, nossa, eu acho que eu fiz muitos slides. Quando Jesus encontra com a sogra de Simão Pedro, e aí ela conversa, fala para ela, e aí ele traz isso aqui para ela. De encontro um com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios, porque nós somos ótimos nisso, né? Nós não conseguimos, mas a gente sabe o defeito do outro direitinho. Larga tudo aberto, não guarda nada, deixa o lixo fora do lugar, não chega na hora. A gente sabe de tudo. Ou conversa demais, ou não conversa, ou faz... Nós aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Mas aí que vem um detalhe. Não é simplesmente, vou suportar isso aqui. Não é assim. Não é só que eu vou suportar. A psicologia vai nos dizer o que incomoda no outro, o comportamento que incomoda no outro, é algo sobre mim que eu ainda não sei. Sim. Então, se tem algo naquela pessoa, começa a analisar e lembrar o quê? Que nós não nos conhecemos ainda perfeitamente. Que nós também somos aprendizes. Então, eu não vou só suportar pelo fato de, vou tolerar, vou aguentar. Não, é de reconhecer que eu também sou imperfeito. Que eu também tenho coisas para melhorar. Então, vamos supor que se o esposo, o marido, tem a capacidade de sair, de fazer, de socializar, de conversar, e eu sempre fico com raiva. Nossa, ele nunca chega na hora certa. Tá sempre arrumando coisas para fazer. Às vezes, eu queria estar no lugar. Às vezes, eu queria saber sair um pouquinho mais, não ficar tão presa no meu mundo. Então, é um convite para cada um fazer, cada um observar. No lar, vai dizer a mesma coisa. Santificam-se os sentimentos, mesmo nos períodos mais difíceis, nos períodos que nós estamos lá no vale. Se optarmos pela afeição, ao invés da antipatia e da animosidade. Que seja um respeito. E é possível. Porque se ela aparece, ela é possível. Tem um livro que eu sugiro para vocês, uma mensagem muito bonita, de um livro de Emmanuel, que chama Amanhecer. E existe uma mensagem sobre a inversão, eu vou achar aqui para vocês direitinho. Eu vou passar aqui até no final, quando eu chegar aqui.
mas a inversão dos sentimentos. E fala, mesmo que o outro ainda, a gente não consiga amar o outro, ou o outro ainda não nos consiga amar, que silenciosamente nós desejamos o bem, o respeito, essa afeição, aumentar os vínculos, as conexões. O educar também é educar-se. Quem ainda não tiver construído ainda uma família, não tiver filhos, todos somos filhos, mas não tiver filhos, aproveite para começar agora. Porque quando perguntam para a Montessori, né, Maria Montessori, quanto tempo antes deveria o pai se preparar para ensinar o filho, para educar o filho? 20 anos antes de ter o filho. Então comecemos hoje. E para quem a gente não fez, não despertou, nós vamos fazer na medida que nós vamos buscando educar. Vamos crescendo juntos. Então, a paz é construída no sentimento ser humano. A educação deve ter em mente a realização da paz. A pacificação interna. Interna dos tormentos. Em forma que o indivíduo se transforme em pacificador aonde esteja. Se nós quisermos buscar paz nos nossos lares, que sejamos nós os primeiros, buscando trabalhar, pacificar essas nossas tormentas internas. E Jesus também nos diz que neste livro, através de Neo Lúcio, que o coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de umas lutas renovadoras. Não a minha vontade. Senhor, o que queres de mim? Não é assim quando Paulo cai do cavalo? Essa é a pergunta. Senhor, o que queres de mim nessa convivência dentro deste lar? Aí eu vou passar esse videozinho. Tem tempo, Lívia? Não. Não, né? Eu já tinha passado esse... Ele é 3 minutinhos só. Só para nos levar, gente... agora vamos aprender aqui como é que faz, né? Quem já assistiu que possa... Esse vídeo para nos lembrar que as coisas passam rápidas. Então que durante as aflições, as dificuldades que porventura estejamos enfrentando, que vale a pena investir no amor, no respeito, na afeição e saber que vai passar. Porque Jesus pergunta, ele fala para a sogra de Maria, nunca notou a rapidez da existência de um homem? Nós olhamos para a nossa vida. A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã ela emite perfume e à noite ela desaparece. E eu vou deixando vocês aqui com a lembrança que nós, cada um de nós, podemos fazer diferente. Podemos ser pacificadores. Que buscamos a conexão, abraçarmos mais, buscar memórias, lembranças boas, lembrar que as dificuldades passam e que a paz de Jesus possa envolver a cada um de nós e os nossos lares. Muito obrigada.